noite, bem-vindos. Estamos novamente unidos pela palavra e desejo a todos as boas-vindas. Espero que estes momentos que aqui vamos passar sejam agradáveis e proveitosos para todos nós. E convido-vos a seguir o hino que vamos começar a cantar, o hino Tu És Fiel. Convido-vos agora a orarmos. Senhor nosso Deus, nós estamos gratos porque Tu nos abençoas e nos proteges e, sobretudo, porque a Tua Palavra procura trazer-nos a inspiração que precisamos para dirigir as nossas vidas. E peço-te que nos momentos que aqui vamos passar, que todos nós sejamos influenciados por ela e a Tua bênção caia sobre cada um de nós. No nome de Jesus. Amém.
Pois bem, conhecemos bem Ellen White, sabemos que é uma profetisa, temos noção de que escreveu imensos livros, esteve por trás de muito daquilo que é hoje a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sabemos muita coisa, teve muitas visões, teve uma influência importante na história desta Igreja. Mas ela não era apenas uma profetisa, era uma pessoa como nós, um membro de igreja que tinha as suas responsabilidades, mas uma pessoa que tinha a sua família e que tinha a sua vida como qualquer outro. E há pouco tempo lia alguns trechos que relatavam alguns episódios, sobretudo do final da sua vida, e constatei que foi um pouco atribulada a vida na parte final, com alguns problemas de saúde que a levaram a ficar numa situação de grande dependência. Até que as coisas se complicaram mesmo e acabou por falecer. E fiquei impressionado com aquelas que foram as suas últimas palavras. E gostava de partilhar convosco isso. Provavelmente alguns até conhecerão isso mesmo, mas como não sabia, isso levou-me a pensar sobre várias questões e por isso partilho convosco. As suas últimas palavras foram um texto que conhecemos bem de Paulo, e ela referiu uma parte desse texto e essas palavras foram: eu sei em quem tenho crido. Depois de uma vida dedicada à obra de Deus, podia haver algum desencanto, alguma coisa menos agradável, mas Ellen White estava segura de que tinha cumprido a sua missão, que tinha seguido aquilo que era esperado, aquilo que Deus lhe tinha pedido. Mas, sobretudo, ela conhecia esse Deus que dirigia a sua vida. Eu sei em quem tenho crido. É uma expressão que conhecemos bem da história de Paulo. É Paulo que utiliza esta expressão e utiliza também na fase final da sua vida, quando está preso e escreve a sua carta, uma das cartas a Timóteo. E ele refere isso mesmo. Está no meio de uma situação de tribulação, foi abandonado por alguns, foi pouco acompanhado talvez por outros, mas isso pouco importava, porque ele sabia em quem cria, conhecia esse Deus que tinha estado ao seu lado, conhecia Jesus, que se lhe tinha manifestado, mas tinha-o acompanhado ao longo de todo o resto da sua vida. Esta convicção fez-me pensar que muitas vezes nós podemos estar entusiasmados com a nossa atividade na igreja, entusiasmados com a nossa vida normal do dia-a-dia, fazendo aquilo que é certo, mas será que conhecemos aquele que está por trás de tudo isto, que nos apoia, orienta, procura dirigir a nossa vida, ou vivemos segundo apenas normas e alguns conceitos que nos orientam, que nada têm de mau, obviamente, e que são muito positivos e desejáveis. Mas Deus quer estar ao nosso lado de forma próxima, e nós conhecemos-lo verdadeiramente. Recordam-se com certeza de um episódio que encontramos no livro de Daniel, no capítulo 3. É uma história muito conhecida, em que os amigos de Daniel são confrontados com uma situação difícil, em que são convidados no meio de uma multidão que se inclina perante uma estátua que o rei Nabucodonosor tinha mandado erigir, e
quando todos seguem a ordem de se ajoelhar e de se prostrar perante essa estátua, eles não obedecem. São acusados por outros de não o terem feito e agora Nabucodonosor, à frente de toda aquela multidão, expõe-os à questão de vamos lá ver o que é que se passa. Então vocês não seguem uma ordem minha, era o que faltava. E a ameaça que faz é uma ameaça terrível, porque ameaça-os com uma fornalha que foi sobreaquecida para garantir que não havia escapatória. E tem uma expressão arrasadora, quando diz, vocês têm a hipótese, dou-vos uma segunda oportunidade, vai a música começar a tocar e nessa altura vocês ajoelham-se e adoram a estátua. Caso contrário, vão ser mesmo lançados na fornalha. E diz, veremos se há algum outro Deus que possa livrar-vos das minhas mãos. E esses três rapazes, três homens, respondem de uma forma arrasadora. Não precisamos de te responder sobre isso. Se formos lançados na fornalha, o nosso Deus será capaz de nos libertar. Ele nos livrará das tuas mãos. Mas acrescentam, mas, mesmo que não nos livre, fica sabendo, ó Majestade, que nunca serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que mandaste edificar. Estes três homens conheciam bem esse Deus a quem serviam. Estavam tranquilos. Sabiam que Deus os podia libertar, que o faria, não teria dificuldade nenhuma em fazê-lo. Mas também sabiam que se acontecesse alguma coisa, eles não iam abandonar as convicções que tinham. Eles conheciam esse Deus, sabiam que o que quer que acontecesse, Deus estava por perto e iria com certeza tomar nas rédeas a decisão mais ajustada para aquele momento. Eles foram salvos, mas se não fossem, era igual. Eles conheciam o Deus a quem serviam, não estavam preocupados com o que quer que fosse que pudesse acontecer. Essa era o seu compromisso. Encontramos Paulo e Silas numa prisão, cantando, depois de terem sido maltratados. Porquê? Porque conheciam esse Deus que estava ao seu lado e que tinha permanecido sempre ao seu lado. Estes são alguns exemplos de pessoas para quem realmente acreditar, não apenas ter fé, uma fé no sentido de crença, mas ter uma fé baseada na presença consciente de Deus ao seu lado, compreender que esse Deus poderoso, todo-poderoso, que habita no céu, habita também ao nosso lado, está connosco, aconteça o que acontecer. Ellen White dá-nos este exemplo do fim de vida, apresentando esta expressão que representa, ou pelo menos acho que o tentou dizer, representa aquilo em que sempre acreditou. Eu sei em quem eu creio. Era Jesus que estava perto dela todos os dias. Talvez conheçamos menos esse lado de relação forte e pessoal com Deus que Ellen White tinha, de se entregar a Deus todos os dias, de procurar proximidade com Ele. E isso é o que todos nós necessitamos. Todos nós somos pessoas que temos vidas, umas mais intensas, outras menos, mas vidas ocupadas com certeza, vidas com propósito, alguns duvidando um pouco desse propósito ou não, mas com algum objetivo. E com certeza que procuramos todos os dias dar o nosso melhor
para fazermos de cada dia um dia positivo, um dia que seja útil e abençoado para nós e para os que estão à nossa volta. Mas se esses dias não são vividos ao lado de Deus, se não são vividos compreendendo que Deus procura estar ao nosso lado e orientar-nos, dar-nos o propósito certo para cada momento, dar-nos orientação para podermos ser da tal utilidade que falava e que a nossa vida seja orientada no sentido de o seguirmos de forma consciente, mas também próxima. Não podemos esquecer-nos de que Jesus veio a esta terra, que entregou a sua vida para que eu e cada um de nós pudéssemos aspirar a uma outra vida muito melhor. Se acreditamos neste amor de Jesus, de Deus como um todo, na sua preocupação connosco em cada dia, vale a pena dedicarmos a nossa vida a segui-lo. Vale a pena dedicarmos a nossa vida a estarmos próximos dele, porque tudo o resto vai ser possível acontecer de forma positiva quando estamos próximo dele. E tal como aconteceu com Cedraque, Mesaque e Abednego, também connosco as situações podem complicar-se, mas isso pouco conta, porque o que vai contar sempre é que nós conhecemos esse Deus que está ao nosso lado. Gostava de, para terminar, vos levar a uma outra situação que conhecemos provavelmente também bem. Jó, um homem que passou por grandes aflições, teve vários conselhos um pouco complexos e difíceis de ouvir por parte de alguns dos seus amigos, e ele próprio, a certa altura, colocou várias questões, a maior parte delas completamente legítimas e naturais para quem passa por uma situação de perder quase tudo, se não tudo, excetuando a vida. E a certa altura Deus fala com ele e mostra-lhe que provavelmente ele não estava a ver o filme, que havia muito mais por trás de toda a sua história que ele não compreendia. E quando, depois de Deus se lhe dirigir, Jó cai nele, fala com Deus e tem uma expressão que eu acho que vai muito próximo daquilo que estávamos aqui a considerar. Jó diz assim: realmente, antes eu te conhecia só de te ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó percebeu, compreendeu quem era o Deus que ele adorava, o seu poder, a sua misericórdia, o seu amor. E a partir desse momento, tudo mudou. Por isso, para nós, o que importa também é que não sejamos apenas ouvintes, que compreendamos, que nos aproximemos de Deus, que o vejamos com clareza, que procuremos olhar para Ele, aproximar-nos dEle e deixar que Ele nos influencie. Eu sei em quem eu tenho crido. Esta é a expressão que Paulo utilizou na fase final da sua vida. Foram as últimas palavras de Ellen White, e convido-vos a que todos os dias nos interroguemos e olhemos para nós próprios e nos perguntemos: eu sei em quem tenho crido? Que Deus nos abençoe e nos ajude a não termos outra resposta senão a de ter uma expressão afirmativa nesse sentido. Eu sei
em quem tenho crido. Muito bem, convido-vos agora a terminarmos e para isso íamos cantar o hino Eu Sei em Quem Eu Creio. Nosso bom Deus, agradeço-te pelo privilégio de te conhecermos, mas peço-te que nos ajudes a que cada dia aprofundemos esse conhecimento e o tornemos pessoal, que deixemos que a tua presença na nossa vida seja real, para que possamos, como Paulo, como Ellen White, também nós dizer, eu sei em quem tenho crido. Dirige a nossa vida durante o resto desta semana, abençoa-nos e protege-nos. No nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos e até para a semana.